irmãos e irmãs, muito queridos, estamos de novo encaminhando neste domingo e com um assunto que está muito próximo de nós, muito ligado ao que a gente está vivendo agora. E para comentar isso, eu tenho aqui comigo meu querido irmão e amigo Darlan Oliveira. Darlan. Salve, salve Marcelo e todos e todas que nos acompanham neste 29º domingo do tempo comum do ano, o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 21, nos traz a discussão como se dá essa relação entre o caminho da fé e a realidade política. Este domingo ocorre em plena campanha, né, onde as prefeituras e as câmaras municipais vão eleger seus representantes e provavelmente em todo o Brasil, né, muitos padres, pastores vão fazer essa leitura do Evangelho, né, e vão dizer que a fé é uma coisa e a política é outra, e que uma não tem nada a ver com a outra e que não pode se misturar. E aí a primeira pergunta vem: Marcelo, o que você acha disso? Olha, Darlan, a gente não vai conseguir mudar quem opta, quem escolhe fazer leitura fundamentalista do Evangelho e ficar dizendo isso que você disse agora, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que a política e a fé são separados. Mas eu acho que uma leitura ou de quem não conhece o Evangelho ou de quem conhece e é desonesto. Uma leitura verdadeira, uma leitura profunda desse texto, não permite esse tipo de conclusão. A gente já vem, Marcelo, há algum tempo aí, né, falando sobre o risco, o perigo de se fazer essa leitura ao pé da letra, essa leitura fundamentalista. E aí eu gostaria de que você falasse um pouquinho para a gente o que você aconselha para evitar essa leitura distorcida. Olha, o primeiro conselho é entrar no contexto do Evangelho. Quer dizer, entender que Jesus está discutindo. Se pergunta assim, a quem foi que ele disse isso? Como foi que ele disse isso? Aí a gente descobre que ele disse isso no momento em que o pessoal queria pegá-lo numa armadilha, que eram os religiosos do templo, os fariseus, e que a discussão, qual era a armadilha? O que é que eles queriam que Jesus dissesse que eles pudessem pegá-lo? Era a questão do pagamento de imposto ao Império Romano, que colonizava o país e que os mantinham como escravos. Então, não é toda política. Jesus não está falando de uma campanha de vereador ou de prefeito numa cidade nossa aqui do Brasil. Isso é lógico, é claro, basta ler no Evangelho. Ele está discutindo a relação entre a religião do Templo de Jerusalém, que era serviçal ao Império Romano, uma religião que praticamente favorecia a dominação do Império, como tem muita religião que faz isso, como o cristianismo fez isso quando chegou aqui com os portugueses e escravizou índios e negros, e os padres, bispos e toda a Igreja Católica institucional, com algumas raras exceções, deu apoio a esse tipo de religião. E aí Jesus diz que tem que separar. Jesus diz, não pode manter isso, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Diga que um é imperial, um é dominação, não é política correta, e o outro é a fé que não entra nesse tipo de coisa. Então, essa cena trata estritamente sobre a legitimação de um imposto chamado censo que o Império opressor cobrava dos povos conquistados da África. E, Marcelo, esse censo era uma espécie de imposto especial? Que imposto era esse?
era um imposto especial. Os romanos tinham um imposto sobre propriedade, um imposto sobre vários impostos, e tinha criado um imposto para pagar, portanto, eles não queriam ter gastos com o recenseamento que eles faziam no Império, de vez em quando. Lembra que quando o Evangelho de Lucas conta que Jesus nasceu, ele disse que Maria e José tinham ido para Belém porque foi necessário por causa de um recenseamento que o Império mandou fazer. Quer dizer, eles faziam isso o tempo todo. E era a população oprimida que pagava o dinheiro deste recenseamento. Então é este, e aí só podia ser pago com moeda romana, com o denário. E é esse o contexto que está aí, no Evangelho. Entendi. Então a gente pode dizer que é um contexto assim, um tanto específico. Não daria para a gente tirar uma lição de fato sobre essa discussão entre fé e política. E aí, mais para frente, né, o Evangelho nos diz que os fariseus eles quiseram armar uma cilada para Jesus. Por que isso era uma cilada? Darlan, a moeda romana era uma moeda que tinha uma imagem do imperador. E a lei de Deus, a lei da Bíblia, a lei de Moisés, proibia qualquer tipo de imagem. E os fariseus eram os pregadores dessa lei, eram eles que ensinavam ao povo que moeda estrangeira tinha que ser trocada no pátio do templo e que era pecado a pessoa que tinha uma imagem idolátrica, uma moeda que tinha uma imagem de um imperador estrangeiro no bolso. Então, quando Jesus diz a eles, vocês querem saber se é para pagar ou não? Me mostre a moeda do censo. O cara não pensou e botou a mão no bolso e tirou a moeda. Aí, nesse momento, ele já se traiu. Quer dizer, Jesus estava mostrando para ele que ele próprio não cumpria o rigor da lei que ele mesmo estava pedindo ao povo. Você entendeu? Então, Jesus pegou o fariseu no próprio jogo dele. Curioso que, assim, nesse processo de ele acabar caindo na própria armadilha, né? Jesus pegou o fariseu nesse jogo que ele fez. Ele pregava que era proibido qualquer pessoa religiosa ter uma moeda romana, mas ele tinha ali no bolso. Acho que Jesus meio que desmascarou ele naquele momento. Exatamente, Darlan. Jesus surpreende eles nessa contradição. Né? Por isso é que ele pergunta, de quem é essa imagem? Ele diz, do imperador. Então Jesus diz, então devolvam ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Se vocês vivem com a moeda do imperador e vocês mesmos já se venderam a ele, então deem a ele o que lhe pertence e deixem Israel e a nossa vida que é de Deus. Aqui na América Latina, Darlan, tem um país, o Equador, que teve um presidente louco há uns anos atrás, que decidiu que era bobagem continuar com a moeda local. E aí ele fez uma lei, fez um decreto, e a partir daquele momento o país passou a só ter dólar. Então, no Equador, não existe a moeda mais antiga, que era própria deles, o peso. Todo mundo agora chegou no Equador, é dólar norte-americano, entendeu? É como se fosse assim, nós somos servos dos Estados Unidos e vamos assumir isso mesmo e vamos viver com a moeda deles. Né? E tem muita gente que diz, é melhor, foi mais fácil, ajeitou a vida da gente, não tem que ter esse negócio de ficar toda hora fazendo câmbio. Né? Então, não aceitar mesmo ser escravo, está resolvido o problema. Aí Jesus disse, não, devolvam o dinheiro estrangeiro para ele e nós vamos ficar com o que é nosso. Tá certo? Muito bem. Hoje a gente poderia dizer que é um trecho bíblico, né? Mas a gente ainda usa como ditado essa história de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fica claro nesse contexto que nem tudo é mercado. As pessoas não são mercadorias. Acho que isso fica muito, muito claro para a gente. Só que aí, Marcelo, a gente trazendo um pouquinho esse trecho para o cotidiano,
a pergunta seria: a vida, né? A vida humana não pode ser mercadoria? De jeito nenhum, Darlan. Imagine a vida que é dom de Deus, que não tem preço, que ninguém paga por ela. Como é que pode ser mercadoria? Então, por exemplo, no momento agora que nós estamos da humanidade, como é que a gente pode imaginar que a discussão na ONU, nesse momento, é se vão cobrar ou não vão cobrar pela vacina da Covid? Quem é que pode pagar a vacina? Quem é que pode, então, ter saúde? Quer dizer, a saúde é mercado? A saúde é uma coisa que é reservada para quem tem dinheiro e pode comprar? E os pobres, então, podem morrer tranquilos. E como cada vez mais tem mais pobre, porque a desigualdade social todo dia é maior, então a Bíblia diz: a terra é de Deus, a vida é de Deus, as águas e todos os bens comuns que Deus nos deu, o ar. Vai vender ar agora? Fazer uma garrafinha plástica de ar para a gente poder respirar? Quer dizer, tudo não é mercadoria, as relações humanas, a irmandade humana. Tem gente que se relaciona uns com os outros dizendo: sim, sim, mas tudo tem preço, nada é de graça. Se eu sou seu amigo, se eu trato você bem, tem preço. E tem gente que vive assim, que pensa assim. Então, é preciso a fé é para nos libertar disso. E é para compreender que as relações, a vida, tudo vai além do preço. Que a gente não pode ser propriedade de um Estado opressor. Então, Marcelo, é claro que se quem tivesse perguntado a Jesus se deveria ou não pagar imposto ao imperador de Roma fosse um lavrador da Galileia e não um fariseu, doutor do templo, a resposta de Jesus nunca teria sido a mesma, né? Primeiramente, o lavrador não teria uma moeda romana para mostrar, nem para pagar imposto, coitado. Além disso, a relação dele com o império era outra, totalmente diferente da relação do religioso que é aliado ao império, né? E esse, por vez, ainda oprimia o povo. Pois é, Darlan, exatamente. Você está trazendo para nós uma coisa muito importante. É que a política não é um corpo único. Quando a gente diz assim, vamos relacionar fé e política, aí a gente já sabe que uma coisa é política, outra é politicagem. Politicagem é melhor realmente a gente não entrar mesmo, não. A gente já sabe que tem uma política que visa o bem comum, mas na política também tem tantos interesses individuais, tem tanta ambição. Quantas vezes, mesmo companheiros, digamos assim, que se dizem da esquerda, que estão no campo progressista, mas entram em conflito numa hora dessa, quem é que vai ser candidato, quem é que não vai ser, e às vezes se joga abaixo. E aí, onde é que está a fé da gente? Como é que eu expresso minha fé? Deixo de lado nesse momento e entro no jogo? Ou eu digo, não, eu, cristão, não posso entrar nesse tipo de coisa. Então, é nesse sentido, sabe, que há uma política movida por uma espiritualidade, cristã ou não. Eu posso ser budista, posso ser do candomblé, tanto faz. Ou poderemos realizar, através da política com P maiúsculo, o que expressa o Papa na sua encíclica. E eu queria, Darlan, que você concluísse esse caminhando com uma palavra do Papa nessa nova encíclica dele. Somos todos irmãos e irmãs. Com certeza, Marcelo. Só complementando a sua fala, que é muito importante que a gente não confunda política, né, esse política de P maiúsculo que você falou, com partidarismo, que esse é outro risco que a gente corre. E para concluir esse momento, né, a gente trouxe aqui um trecho lá do número 8 da encíclica Somos Todos Irmãos e Irmãs. Sonhemos como uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos e filhas desta mesma terra que nos alberga a todos,
cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos e irmãs. Um beijo no coração e a gente vai seguir caminhando, não é isso, Marcelo? É isso mesmo, Darlan. Uma alegria grande. Muito obrigado vocês todos. Um bom domingo, uma boa semana. Seguimos caminhando.